Quero ler com vocês algumas primeiras frases dos Salmos. Por quê? Geralmente, aquilo que muitas vezes mais nos angustia é justamente aquilo que sai da nossa boca primeiro, né? Como a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. E quando a gente está orando, é muito importante a gente rezar, né? A palavra, recitar a palavra. Então, eu vou ler aqui com vocês, começar no Salmo 12, quando diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? 14. Diz o nécio em seu coração: não há Deus. Todos têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. 17. Ouve, Senhor, minha justa queixa. Atende meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. 18. Eu te amarei de coração, ó Senhor, minha fortaleza. 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e grandemente se regozija na tua salvação. 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 24. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 25. A ti, Senhor, levanto minha alma. 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. 27. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? 28. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, e calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem à cova. 29. Dai ao Senhor, filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não deixaste que meus inimigos rissem de mim. 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. 34. Louvarei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. 36.
A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante seus olhos. 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. 38. O Senhor não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. 39. Eu disse: guardarei meus caminhos para não delinquir com minha língua. Enfriarei a boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu meu clamor. 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. 43. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. 44. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Eu vou parar aqui hoje para você ver a força que tem, né, o que está no nosso coração. E quando muitas vezes, na verdade, nós conseguimos dizer aquelas primeiras palavras, muitas vezes nós não sabemos o que dizer diante do Senhor, nós podemos recitar as primeiras palavras de um salmo, porque aquelas palavras que conseguem abrir a nossa boca diante do Senhor, elas são a demonstração do poder do Espírito de nos iniciar nas nossas petições, nas nossas ações de graças e nas nossas declarações de fé diante do Senhor. Que a gente leu justamente petições de segurança, e pedimos para ser ouvidos, pedimos: Senhor, ouve, né? Nós pedimos nas primeiras palavras, nós estamos muitas vezes aflitos, nós chegamos: Senhor, resolve a minha causa, Senhor, veja o que está acontecendo, né? É muito importante a primeira palavra, mas não fica só na primeira palavra. Muitas vezes a gente não consegue nem começar, mas quando a gente não tem como começar a orar, a gente tem justamente os salmos para recitar ou para cantar, né? E é isso que eu queria gravar hoje, só para você ter essa ideia, porque as primeiras palavras, né, vão falar justamente daquilo que o nosso coração está cheio. Deus vai ouvir, na verdade, Ele já sabe, né? Ainda a palavra não me deixou a boca, né, como canta ali embaixo. Mas tu já conheces, Senhor, como diz lá no Salmo 139, né? Assim, essas primeiras palavras que a gente vai dizer quando chega na oração, Deus já sabe. E as últimas também. Mas é porque às vezes a gente tem a impressão que não vai conseguir orar. Às vezes a gente realmente quer apenas ficar ali na presença do Senhor, isso é também muito importante. Mas quando a gente tem que agradecer, a gente deve pronunciar a ação de graça. Quando a gente declara a fé, a gente se fortalece. E quando também a gente simplesmente chega na presença de Deus e pede a Deus que pleiteie a nossa causa. Porque quando muitas vezes nós é que pleiteamos a nossa causa, nós queremos tomar vingança e não damos lugar à ira de Deus. Porque Deus vinga seu povo. Deus, Ele diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti, tu a condenarás. Né? Então, nós temos a nossa condenação, a primeira coisa, quando a língua se levanta contra nós,
A melhor maneira de nós fazermos é justamente em oração, né? Não nos precipitarmos. Às vezes é importante, como a Bíblia diz também, né? Que a gente não deve responder ao tolo para que não se faça tolo como ele. Mas também a gente não deve deixar o tolo sem resposta para que ele não pense que nós somos também tolos como ele. Então, as primeiras palavras, né? A gente presta tanta atenção, aquilo que o Espírito suscita em nós, e muitas vezes, justamente, né? Algumas pessoas dizem, só procura Deus quando precisa. Não tem problema, mas procure, né? Porque assim como a criança busca o pai, busca mamar e, né? Ela suscita, o Senhor suscita delas, né? O Senhor faz sair delas o louvor perfeito, assim também para Deus o sacrifício. O lábio que confessa o seu nome, o lábio que chega confessando e diz, Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu escudo e minha fortaleza, Senhor, pleiteia a minha causa, Tu és o meu Deus, né? Ou aquela alma que diz assim, Senhor, ouve a minha oração, o Senhor veja essa situação. Então, ali está Deus ouvindo. Quais seriam as primeiras palavras que estão aí presas no seu coração sem conseguir sair? Muitas vezes nós ficamos perturbados por causa disso. E nós não confiamos. Mas nós, como crianças, nós devemos chegar e o acesso é livre. Nós nos achegamos, né, confiadamente pelo sangue de Jesus ao trono da graça. E lá, então, nós esperamos o Espírito suscitar em nós as primeiras palavras. Seja de pedir alguma coisa, petição, seja de afirmar com fé aquilo que Deus é para nós, seja de colocar diante de Deus o inimigo, seja apenas para louvar, seja uma palavra de adoração, uma primeira palavra diante de Deus, né? Uma palavra que revela que Ele é o seu Deus e por isso você pede a Ele. É muito importante a quem a gente pede as coisas. Porque se Ele é o nosso Deus e nosso Senhor, é a Ele que nós temos que pedir. Ele é o nosso Pai. Ele disse, não tem ninguém por Pai ou Mestre, mas, né? Aqui o vosso Pai está nos céus. E o Mestre, né? Era Ele, na verdade. A gente tem aprendido muitas coisas com as pessoas, mas a gente precisa ter Ele como Mestre. E seguir a Ele, como era antigamente. Se seguia e se era então discipulado por esse Mestre. Quer dizer, aquele aprendizado, né, que precisava ser retransmitido era passado ali na convivência, no acompanhamento direto com o Mestre, né?